Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de inglês instrumental. Eu me chamo Erlon, sou professor e especialista em língua inglesa e vou ficar com vocês durante esse mês, essas horas de disciplina, certo? Já que o curso de vocês é o curso técnico em informática e tem a disciplina da base comum, no caso a disciplina de inglês instrumental, certo? Então, nessas primeiras videoaulas, nós iremos fazer uma breve introdução da língua inglesa, onde nós iremos aprender a finalidade dela, os tipos de leitura também, tudo nessas duas videoaulas. E na aula presencial, nós iremos praticar um pouquinho a gramática inglesa, tá certo? Então, como a disciplina tem a ver e quer dizer inglês instrumental, é uma disciplina mais voltada para a parte de aprendizado, tá? E não a parte de vocabulário da língua inglesa, tá certo? Então, vamos lá para o nosso slide. Inglês como língua global. A língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação como um todo. Então, ou seja, é imprescindível hoje todo profissional, seja ele de qual área for, ele aprender a língua inglesa, ele ter contato com a língua inglesa, né? Alguns anos, algumas décadas passadas, muitos se perguntavam por que eu devo aprender inglês, já que nós passamos todo o nosso fundamental e ensino médio estudando inglês. Então, por que estudar inglês se eu nunca vou aos Estados Unidos, se eu nunca vou na Inglaterra, se eu nunca vou no Canadá? Não se preocupe. Hoje, com a facilidade de se ir a um país a outro, não precisamos ir até um país de origem de língua inglesa. Ou seja, o país de origem inglesa pode vir até nós, certo? E também hoje, nós como profissionais da área de informática, da área de gestão, da área de saúde, temos a finalidade de aprender uma outra língua, de aprender um outro idioma. E esse outro idioma escolhido é o inglês. Certo? Esse idioma escolhido é o inglês. Por que o inglês? Porque o inglês é a língua universal. É a língua que se trata dos negócios, é a língua que se trata das viagens, é a língua que se trata dos estudos. Aonde, por exemplo, lá na Espanha, eles aprendem também o inglês. Sim, aprendem o inglês. Por quê? Porque na Europa, uma das línguas principais é a língua inglesa. Só um detalhe. Não saiam distribuindo, não saiam falando por aí que o inglês é a língua mais falada do mundo. Não é, isso é mito, tá? É fake news, tá? A língua mais falada do mundo em termos de população é o mandarim. Sim, é o mandarim, certo? A segunda língua mais falada do mundo em termos de população é o espanhol, certo? Porque o espanhol está em toda a América do Sul, América Central, está também na Europa e em alguns países da África, o espanhol. O inglês, ele é a língua universal, onde todo mundo tem que aprender a falar inglês. Por quê? A ONU, quando vão se reunir para discutir algum assunto, a língua oficial é o inglês. A FIFA, quando vão se reunir para discutir algum assunto, a língua oficial é o inglês, certo? Então, ou seja, temos que colocar na nossa cabeça que o inglês é a língua universal. Perfeito? Vamos lá. Todos os dias, nós convivemos com uma série de palavras em inglês. Daí percebemos a importância e a influência que exerce sobre a nossa cultura. Note quantas palavras em inglês que usamos em nosso cotidiano. No próximo slide, a gente vai dar uma ênfase em algumas palavras que nós falamos no nosso cotidiano. E se a gente perceber, nós falamos muitas palavras em inglês, né, certo? Falamos durante o nosso dia a dia muitas palavras em inglês. E ainda mais nesse período que estamos vivendo, né, nesse período de pandemia, período pandêmico, muitas palavras americanizadas, muitas palavras inglesas se introduziram em nosso meio. Quer ver? Hoje a moda do momento é pedir um delivery, certo? Então a moda do momento é essa. E automaticamente eu já falo inglês usando a palavra delivery. Então, ou seja, no decorrer do nosso dia a dia, nós compramos produtos
que são de origem brasileira, por exemplo, ou americanizada, mas que tem um nome inglês. E aí nós acabamos o quê? Exercendo a língua inglesa. Não fazemos é perceber. E nem procuramos também entender a tradução dessas palavras. Mas nós falamos sim. Olha o próximo slide e acompanha a leitura de quais palavras nós comentamos em inglês, certo? Nós temos aqui jeans, shopping center, pet shop, lan house, pit stop, pen drive, notebook, laptop, palm top, internet, website, Windows, Word, download, big, delivery, baby, look, fast food, fashion, email, messenger, outdoor, hot dog, milkshake, light, hamburger, drink, happy hour, diet, light, fitness, craze, show, rock, design. Então são essas palavras e dentre outras também. Como por exemplo, você compra, alguém já usou aquele sabonete Dove? Sabonete Dove? Pois bem, sabonete, a palavra Dove, ela é uma palavra de origem inglesa. Sim. Se vocês perceberem, lá no sabonetezinho tem uma pomba, certo? Tem uma pomba, um desenho de uma pomba. Então, Dove quer dizer pomba em português. Nada a ver o produto com a marca, com a logomarca, né? Mas é de origem inglesa e nós falamos inglês diariamente, certo? Por exemplo, Windows usamos frequentemente isso. E a tradução de Windows para o português é janela. Se bem que quando você liga o seu computador, o seu notebook, aparece a logomarca do Windows, é a marca de o desenho de uma janela. Algumas, eu estava até lendo em alguns artigos, em alguns sites, que o criador do Windows, ele colocou esse nome Windows porque ele teve o pensamento em uma janela. Ele teve essa brilhante ideia de criar esse programa em uma janela. E aí por isso que ele colocou a palavra Windows. Mas nós falamos inglês diariamente. Muitas palavras aqui nós utilizamos até no nosso dia a dia. Jeans, por exemplo. Eu vou ao shop center. I go to shop center. Eu vou ao shop center. Então, diariamente eu pronuncio palavras de origem inglesa, certo? Vamos lá. No mercado de trabalho, o inglês virou atributo essencial para a conquista da maioria das vagas de nível universitário. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, perdi a oportunidade, pois não sei inglês? É muito interessante isso daí. Em nossa cidade, nossa região, nem tanto. Mas em grandes metrópoles, como capitais e cidades grandes, muitas pessoas perdem a oportunidade de emprego por não saber um outro idioma, ou por não saber inglês, né? Principalmente em hotéis, em resorts, em pousadas. Então, ou seja, acabam perdendo vagas de emprego por não saber um outro idioma. Agora imagine eu, dono de uma empresa, e chegando 2 funcionários para trabalhar na minha empresa, como técnicos de informática, por exemplo, estou precisando urgente, e um técnico de informática, ele é fluente em inglês. Já o outro técnico de informática só sabe a palavra Windows, mas não sabe nem a tradução. Com certeza, sem sombra de dúvidas, eu vou contratar aquele que tem a facilidade e sabe falar inglês. Por quê? Pode aparecer clientes que falam em outro idioma e a pessoa que sabe falar inglês, ela tem mais facilidade, tem mais vantagem. Então, por isso que eu digo, aprender hoje inglês não é mais sinônimo de luxo, mas é sinônimo de necessidade. Em nossa região, por exemplo, chegou muitas pessoas de outros países, né? Por mais que sejam pessoas que falam espanhol ou que falam mandarim, mas o inglês é a língua universal. Então, se você sabe falar inglês, eles também têm que saber falar inglês. Para eles saírem do país dele para vir para outro país, eles têm que saber falar um outro idioma. Eles já falam o idioma deles, que é o espanhol. Então, o outro idioma que eles sabem é o inglês, certo? Então, ou seja, você sabendo falar inglês, você tem mais chance de prosperar no seu trabalho ou de ser contratado em uma empresa. Então, por isso que há essa necessidade
de saber falar inglês, certo? Não percam vaga de emprego, não percam oportunidades por conta de não saber um outro idioma, certo? Não é mais sinônimo de luxo, é sinônimo de necessidade, ok? Pois é, mesmo que o candidato não vá utilizar o inglês ou vá utilizar muito pouco em seu novo emprego, somente o fato de saber inglês já é um diferencial em seu currículo, que acabamos de falar para vocês. Ou seja, você muitas vezes até não precisa usar o seu inglês frequentemente, como outra língua, como outro idioma. Mas só em você ter no seu currículo que você e tem facilidade, que você sabe falar, pronunciar palavras em inglês, já é um diferencial no seu currículo. Não tentem procurar a perfeição na língua inglesa, porque nós somos nativos de um país que fala português. Então nós temos a obrigação de saber falar perfeitamente o português. O inglês é uma segunda língua, aonde eu tenho que saber falar inglês, sim, tenho que saber falar inglês. Porém, eu não preciso saber todas as palavras em inglês, a tradução de todas as palavras em inglês, certo? Porque a minha necessidade é de aprender a falar inglês, não ser um personal perfect, uma pessoa perfeita no inglês, certo? Então vamos lá. Pesquisas salariais revelam que o salário de uma pessoa que tem um segundo idioma é de 30% a mais em relação ao salário de outras pessoas que têm apenas um idioma. Bom, pesquisas estão informando isso daí. Em nossa região, pode ser que não há tanto esse diferencial. Mas, como eu falei para vocês, em grandes metrópoles, em grandes cidades, isso existe, esse diferencial existe, certo? Diferencial salarial. Com a globalização, muitos brasileiros têm ido ao exterior para estudos, negócios e férias. Da mesma forma, muitos estrangeiros também têm vindo para o Brasil com as mesmas finalidades. Ou seja, o que eu falei para vocês no início, eu não preciso pensar em aprender inglês apenas para ir para um país nativo de origem inglesa. Eu preciso aprender inglês porque o país pode vir até o meu, certo? E isso esse distanciamento está encurtando. Muitas pessoas elas podem vir para o meu país de férias, como também eu posso ir para o país que eles residem, que é de origem inglesa, certo? Nestas horas, qual a língua mais comum que utilizamos para comunicarmos com os estrangeiros? O inglês. Ah, professor, quem vem para o meu país é que tem que aprender o meu idioma e não eu aprender o idioma dele. Negativo. Não pense dessa forma. Por quê? O português, se não me falha a memória, ele é falado em apenas 5 países no mundo todo, se não me engano, 5 ou 6 países no mundo todo. O inglês é a língua universal. Então, ou seja, para nós é bem mais fácil aprender um idioma universal do que eles têm interesse em aprender um idioma que é falado em 5 países, 5, 6 países. Então não tem finalidade para eles. Eles não vão viajar apenas sempre para o Brasil. Então, ou seja, mesmo assim, vão para o Chile. O Chile, a língua oficial é o castelhano, o espanhol. Mas lá o segundo idioma é o inglês. Se eu for para a Espanha, né? Se eu for para a Espanha, o idioma oficial é o espanhol. Porém, a segunda língua é o inglês, certo? A segunda língua é o inglês. Então, por isso, a necessidade de nós aprendermos. Mesmo que vamos receber estrangeiros, eles não são obrigados a aprender o português, porque para eles não tem serventia nenhuma aprender o português. Agora, para nós sim, temos serventia sim em aprender o inglês, que é a língua universal. Apesar de haver muitos profissionais com inglês no currículo, a maioria se enquadra no nível básico para o intermediário. Portanto, ter fluência nesta língua ainda é um diferencial bastante competitivo para conseguir postos mais altos. Então, comecemos do básico, comecemos aprendendo the greetings, que são as saudações. Good morning, good afternoon, good evening, how are you, I am fine. Ou seja, aprendendo o básico já é um incentivo, certo? Depois que nós conseguirmos alavancar, e aí vamos passando para o intermediário e depois passando para o avançado. Não queira já ler textos, interpretar textos em inglês, não. Comece do básico.
Começando do básico, a gente vai prosperando e vai seguindo aí adiante. Por isso, se você quer entrar no mercado de trabalho e ganhar bem, dedique-se a aprender o inglês ou outra língua estrangeira. Devido ao Mercosul, o espanhol também tem ganhado bastante importância nos últimos anos. É que nem eu falei, para os países da América do Sul, que fazem parte da Mercosul, as reuniões deles são em espanhol. Perfeito. Por quê? Todos os países, exceto o Brasil e a Guiana Francesa, eles não falam espanhol. Então, por isso que há essa necessidade de aprender o espanhol para nós também moradores da América do Sul. Porque, ou seja, o Brasil é o único país da América, um dos únicos países da América do Sul que não fala espanhol. Se a gente for para os vizinhos, Argentina, fala espanhol, Chile, fala espanhol, Paraguai, fala espanhol, Uruguai, espanhol. Então, ou seja, também essa necessidade de aprender o espanhol, caso a nossa vaga de emprego seja voltada mais para países que fazem parte da Mercosul, certo? Na realidade, é um estudo longo que dependerá apenas do seu esforço e vontade de querer aprender cada vez mais. Minha dica como professor, né, é utilizar diferentes métodos para estudar outro idioma. Como que, professor? Filmes, músicas e livros que sejam do seu interesse. Ou seja, algo que você goste e que dê prazer em estudar. Pois somente uma sala de aula com livro didático e um professor, apesar de extremamente necessário, não é o suficiente. Então, se você quer aprender realmente um outro idioma, no caso inglês, né, quer aprender a língua inglesa, comece transformando alguns hábitos seus. Por exemplo, comece a ouvir músicas inglesas, comece a assistir séries, filmes em inglês, comece a mudar as configurações do seu celular. O celular ajuda muito, muito, muito mesmo. Para o inglês, aí você vai ver, e nos primeiros dias é complicado. Nos 3 primeiros dias é complicado porque você não sabe nada de inglês. Mas quando eu fui aprender inglês ou espanhol, né, eu fui aprender dessa forma. Desconfigurei meu celular, configurei ele para um outro idioma, e realmente eu andava ali com o dicionário ou com o Google Tradutor, para procurar entender as palavras para poder chegar onde eu queria. E deu certo. Certo? E dá certo. Começar a ouvir músicas também que tem o inglês como língua oficial. Relação entre o inglês e a vida profissional. Você já parou para refletir como será a vida após o período escolar? Pronto. Você está cursando técnico em informática. Beleza, ótimo, parabéns. Agora, como será a sua vida após terminar o curso técnico de informática? O que você pretende fazer após terminar o curso técnico de informática? Ah, professor, eu pretendo montar uma oficina, uma escola de informática, eu pretendo ter vários planos. Pois pronto, coloque em seus planos a questão de aprender um outro idioma, certo? Uma pesquisa da Cato, divulgada em 2017, aponta que um profissional bilíngue recebe até 61% a mais do salário que um monoglota. Essa pesquisa é a nível mundial, certo? A nível mundial. Aquela lá de 30% é a nível nacional, no caso do nosso Brasil, certo? Monoglota quer dizer uma pessoa que fala apenas uma língua, certo? Bilíngue, 2 línguas, trilíngue, 3 línguas, e aí se vai. Então, podemos afirmar que aqueles que possuem domínio no idioma, sem dúvida, saem na frente dos demais concorrentes para as melhores posições. O Brasil é um país que despertou mais tardiamente para entender a importância do idioma para a competitividade. Mas começamos a perceber mudanças importantes recentes. Ainda temos muito o que construir, mas criar consciência do quão necessário é o domínio da língua. Já é um grande passo. Ou seja, infelizmente, nosso país demorou para entender a importância de um outro idioma. Focou-se apenas no português, demorou-se. Só que antes tarde do que nunca, começou-se a despertar esse interesse, principalmente em nossa região, pessoal, que transformou, que modificou essa questão da necessidade de aprender um outro idioma, para poder os que trabalham atender bem os seus clientes estrangeiros e aqueles que têm realmente interesse em aprender uma segunda língua. Certo? Encerramos a nossa primeira videoaula aqui.
Espero que tenha compreendido e tenha colocado na cabeça de vocês a importância de aprender um outro idioma, no caso, a língua inglesa. Bye bye, see you later.